Saudações galera, beleza? Vamos começar aqui uma videoaula de Química Orgânica falando sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Bom, para a gente dar um nome a uma estrutura orgânica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o que é cadeia principal do que é cadeia ramificada. A cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbono. A cadeia principal também é aquela onde tem que ter insaturações, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho uma ligação dupla, não é que ela tem que ter insaturações, mas se dentro da sua estrutura você tem dupla ligação, então você tem que colocar essa dupla ligação dentro da cadeia principal, tá bom? Então, por exemplo, não tem como você fazer assim, a cadeia principal vai ser esse pedaço aqui, ó. Você está ignorando a dupla ligação, vai estar errado, beleza? Você tem que colocar a dupla dentro da cadeia principal. Além de colocar a dupla, você tem também que procurar a cadeia que tem o maior número de átomos de carbono com essa dupla no meio, tá bom? Então a gente pode começar aqui, ó, de baixo, sobe aqui, pegamos a dupla, vamos até lá no outro canto e descemos. Então a gente vai ter 6 átomos de carbono e temos a dupla ligação aqui no meio. Agora, para a gente fazer a contagem dos átomos de carbono, a gente tem que contar do lado que está mais próximo da insaturação, que é a dupla ligação, tá? Duplas ou triplas, se fosse uma tripla aí no caso. Professor, não é do lado que está mais perto da ramificação? Também. Mas vamos supor que a ramificação estivesse, sei lá, desse lado aqui, CH3 aqui, tá? Você ainda ia preferir colocar do lado que está aqui, ó, vamos supor que ela não estivesse aqui. Você ia preferir o lado mais próximo da dupla, porque é assim, em ordem de preferência, se você não tem duplas ou triplas, aí você tem que começar do lado mais próximo da ramificação, caso tenha uma ramificação na sua estrutura. Se você tem ramificação e tem dupla ou tripla ligação, se você tem uma insaturação, a preferência é da insaturação, tá bom? Então tem que seguir essas leis, essas ordens aí para a gente dar o nome à nossa estrutura. Então, ó, a gente vai começar aqui, número 1, carbono número 2. Observe que no carbono 2 começa a nossa dupla ligação, tá? No carbono 3, a gente encontra a nossa ramificação. Aí temos carbono 4, 5 e carbono 6. Então vamos lá, ó. São 6 átomos de carbono e a gente tem uma ramificação aqui. O nome dessa ramificação é metil. O met vem do fato de a gente ter apenas um átomo de carbono e o il é a terminação que a gente utiliza para ramificações. Esse met você tira aqui, ó, do prefixo. Prefixo é o número de átomos de carbono. Se você tem um carbono, você escreve a palavra met. O prefixo você não utiliza só para ramificações, mas você vai utilizar ele também para a cadeia principal. Então, no carbono 3, não foi onde a gente encontrou a nossa ramificação? A gente escreve aqui 3-metil. E agora o nome da cadeia principal. Temos 6 átomos de carbonos, então a gente vai escrever a palavra X, 6-metil-X, aonde a gente tem a nossa dupla ligação aqui, ó. Observe que esse X eu também tirei aqui do prefixo, tá? Agora, em relação ao intermediário, que é a segunda parte do nome da cadeia principal, a gente tem as saturações. Se a cadeia fosse saturada, a gente escreveria a palavra AN. A cadeia saturada é aquela que só tem ligações do tipo simples. Como a cadeia tem uma insaturação, que é uma dupla ligação, a gente escreve a palavra EN, tá? Essa estrutura aqui é a estrutura de um alceno. Só que para a gente escrever essa palavra em, a gente precisa localizar esse alceno também. Em qual carbono está o alceno? Na cadeia 2. É entre o 2 e o 3, né? Mas como o 2 é o menor dos dois números, é o 2 que você coloca aqui. X, 2-en, e a terminação, que é o nosso sufixo, é o sufixo da nossa função. Como a função é hidrocarboneto, a letra que a gente coloca é a letra O. Grupo funcional de hidrocarboneto é quando a gente só tem átomos de carbono e hidrogênio dentro da nossa estrutura, dentro da nossa molécula. Bom, a terminação então é a letra O. O nome da estrutura ficou 3-metil-X-2-en. Observem que aqui a gente poderia escrever sem esse tracinho, tá? Mas aí, se eu colocasse sem o tracinho, eu ia ter que tirar o H. Não pode ficar o H aí no meio, tá? 3-metil
X 2Eno. A gente poderia escrever dessa forma aqui também, tá bom? Não pode deixar o H junto com o L aqui no meio dessa palavra, tá? Então, basicamente é isso daí. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado. E a gente se encontra na nossa próxima videoaula de Química Orgânica, falando aí sobre mais algumas nomenclaturas de hidrocarbonete.